Privacidade na infância e adolescência. Sim, privacidade na infância. Parece que fica um pouquinho mais fácil as pessoas aceitarem, um pouco mais fácil as pessoas aceitarem uma certa privacidade na vida adulta. Agora, quando falamos da importância da necessidade na infância, causa um certo estranhamento ou até um certo espanto nos pais, pelo menos na realidade, né? Durante todos esses anos trabalhando com grandes grupos de pais, quando eu coloco essa questão, me parece que acontece um certo desconforto ali. Pois é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Quando a criança nasce, é claro que ela precisa ser o tempo todo cuidada, controlada. Tudo que acontece com a criança nós sabemos. Mas também observamos uma grande dificuldade dos pais em fazerem essa separação, criando oportunidades para que as suas criancinhas possam ir experimentando momentos de privacidade. Por exemplo, por que uma criança por volta dos 5 anos não pode ir ao banheiro e trancar a porta? Por quê? Quando eu levo essa questão, os pais ficam muito assustados, porque os pais ficam muito incomodados quando seus filhos começam a fechar a porta dos banheiros ou dos seus quartos. O que eles estão fazendo ali dentro, Pois bem, eu acho um momento muito importante, onde a criança ela começa a se responsabilizar pela limpeza do seu corpo. Ah, mas é muito novo ainda, e se ele ficar com a bundinha assada? Pois bem, como é que ele vai aprender a não ficar com a bundinha assada se os pais não derem a oportunidade para ele aprender a se limpar? As crianças aprendem, mas eu vejo num momento muito tardio. Não que exista um momento certo para isso acontecer. Cada família, cada cultura familiar, de uma forma singular, vai determinando esses momentos. Mas eu vejo que muitos cuidados, eles se estendem por muito tempo, não por uma incapacidade da criança, e sim por uma dificuldade dos pais. Porque as crianças elas vão se desenvolvendo mais ou menos de acordo com o mundo interno dos pais. Então, voltando à questão da privacidade, é muito importante que a criança tenha momentos sozinha. Os pais se preocupam muito que as crianças possam estabelecer relações, laços com os seus amiguinhos, com os seus pares. Mas também seria muito importante que a criança pudesse aprender e ter satisfação também em brincar sozinha, em poder aos poucos aprender a dormir sozinha, a fazer os seus primeiros enfrentamentos sozinha. A questão da privacidade é um tema também muito complexo, mas vamos pegar outros exemplos. Quando a criança ela começa a ir para a escola, é justamente para que ela comece a se desgrudar um pouquinho do olhar atento dos pais, E se eu escolhi uma escola que eu confio, eu preciso minimamente ficar segura quando eu entrego a minha criança nessa instituição. Só que muitos pais querem saber absolutamente de tudo o que acontece ali dentro da escola. Não param para pensar que é um momento onde a criança ela poderá ter a oportunidade de ir constituindo a sua autonomia, desenvolvendo a sua responsabilidade, ou seja, se fortalecendo e se constituindo o seu processo de amadurecimento longe um pouquinho dos pais. Então, os pais querem saber de tudo o que acontece na escola. Então, o pai vai e busca a sua criancinha e pergunta: como foi hoje a escola? E geralmente o que os filhos respondem? Foi legal. E alguns pais, não todos, ainda bem, Alguns pais ficam indignados com isso. Como assim legal? Fale um pouco mais, me conte um pouco mais. Fiquei sabendo através de outras mães que aconteceu isso, aquilo ou aquilo outro. Vamos pensar, de novo, eu não estou colocando como uma regra, algo categórico, não. É só uma questão para a gente pensar um pouco mais.
que seria muito importante a gente entender que às vezes a criança diz simplesmente foi legal porque ela quer começar sem saber, né? Essa é uma leitura que podemos fazer com relação a essa fala, que ela está começando a criar ali o seu momento de privacidade. Tem certas coisas que ela vai contar só para um irmãozinho, tem certas coisas que ela vai querer contar só para a avó. Por que que precisamos até mesmo colocar uma certa culpa na criança, o que é uma certa crueldade dos pais, quando os pais fazem isso, culpabilizando a criança porque a criança não conta tudo para a mãe, né? Será que os filhos, eu estou pensando num processo de amadurecimento, será que os filhos precisam contar tudo para os seus pais? É uma pergunta. Será que uma esposa, ela conta tudo para o seu marido? Será que o seu marido, ele deve, né, contar absolutamente tudo para a sua companheira? Algumas pessoas podem até dizer sim, devemos, só que nós sabemos que isso não é possível, né? Ninguém conta tudo para uma outra pessoa. Até mesmo num espaço, aqui onde eu atendo, aqui no meu divã, onde eu atendo os meus analisantes, os meus pacientes, para que eles possam realmente se despir e contar cada vez mais, né, quase tudo da sua intimidade, isso leva muito tempo. Então eu gostaria de pensar com vocês que poderíamos tratar com mais naturalidade, com mais tranquilidade a questão da privacidade. É importante para que a criança possa se constituir, penso eu, de uma forma satisfatória, ela ser autorizada a ter momentos de privacidade. Eu sou Andréa Alvarenga, sou psicanalista, trabalho com todas essas questões há 25 anos, né, e estou aqui compartilhando com vocês um pouco da minha experiência, um pouco daquilo que eu considero relevante pensarmos, né, já que estamos implicados na formação emocional de nossos filhos, tá bem? E eu convido você para acompanhar a série de vídeos Fortalecendo Laços, que está disponível, né, ali nas minhas redes sociais, tá bem? Então até o próximo encontro. Até lá!